Bom, pessoal, boa noite. Sou o Chicão, lidero aqui a comunidade Salesforce de São Paulo. Para quem não me conhece, obrigado a todos aí que ingressaram ou que estão assistindo essa sessão. Gostaria de agradecer também de antemão aí, né, o Rafael por ter aceitado esse convite. Rafael é um mago aí do Salesforce, vai falar mais dele ali na frente. Super concorrido, difícil de agenda e aí se disponibilizou aí para fazer essa agenda para a gente. Então, é uma honra aí, Rafa, receber você com a gente, tá bom? Agradecer a Kênia, o Edmar também aí pelo apoio, sempre aí da comunidade Distrito Federal, a gente andando lado a lado aí, né, Kênia? Obrigado. E é isso, a gente vai ter agora a apresentação do Rafa sobre Apex. Vai ter ali, né, uma parte da sessão para dúvidas, vai ter demonstração, vai ser bem legal, aproveitem, tirem suas dúvidas, vão aprender bastante. De novo, o Rafa é um cara que conhece muito, vai poder tirar as dúvidas com certeza aí que pode aparecer. E no final, fiquem até o final, a gente vai ter ali uma brincadeirinha para ganhar um voucher de certificação Salesforce. Então, participem, assistem até o final, que a gente vai sortear o voucher ali, né? Sortear não, vai ter uma brincadeira ali, um jogo no final, para a gente concorrer a um voucher, tá bom? Então, Rafa, obrigado novamente, o palco é todo seu aí. Vamos nessa, valeu. Tranquilo. Eu que agradeço, Chicão, pela oportunidade de apresentar um pouco que eu sei, né? Obviamente, quando a gente fala de código da plataforma, é um conteúdo muito vasto. Eu costumo dizer que o Trailhead ele dá uma sensação de que a gente sabe, né? Mas quando vem alguns desafios hardcores e até mesmo a quantidade de informação que a própria documentação oficial tem, até hoje eu posso dizer, só sei que nada sei. Até eu que tenho quase 10 anos com o Salesforce, ano que vem faz 10 anos, né? Então, assim, Uhum, ainda olho a documentação, não sei nada, não sei tudo de cor, porém, verdade. eu me aprofundei nos fundamentos, né? Deixa eu só É iniciar a verdade. apresentação aqui. Deixa eu só. Aí minha vez se vocês estiverem vendo, tá? Estamos vendo, tá? Ótimo. Então, antes de mais nada, quem sou eu? Né? Sou Rafael de Campos, sou casado, tenho 33 anos, né? Sou apaixonado por tecnologia. E como vocês podem ver, tá eu, minha esposa e minha doguinha Nala, né? Meu furacãozinho branco, né? Sou formado em banco de dados, BI e IA pela FIAP, tá? De carreira, passei a maior parte da minha carreira em empresas grandes, como Accenture, NTT Data, que era a antiga Everest, Deloitte, IBM, né? Fiquei um bom tempo, inclusive em 2022, trabalhando como contractor para fora, né? E o ano retrasado, na verdade, né? Fui convidado a participar a trabalhar na HCL, né? Num projeto assim, acho que é o projeto mais desafiador que eu passei na minha carreira, né? Chicão, Luciana, Kênia, o João Pedro trabalha comigo, né? Eles podem falar o mesmo, né? Aí sigo contente, né? E agora também contribuindo aqui com vocês, tá? Possuo 29 certificações Salesforce, né? A maioria delas em âmbito técnico, né? Nível de arquitetura, desenvolvimento, né? Administração e as de consultor, né? Tem algumas de Mulisoft, apesar de ter tomado algumas bombas aí em arquitetura Mulisoft, né? Pelo menos como desenvolvedor eu sou certificado, né? E falando de indústrias, né? A maior parte em financial services, né? Peguei alguns projetos de telco, óleo e gás, né? Mas a maior parte da minha carreira é com serviços financeiros, ou seja, banco, investment banking e por aí vai, né? Passei em poucos projetos de manufatura e auto, né? Mas, como eu disse, maior parte em financial services, né? Por fora de Salesforce, desenrolo alguns desenvolvimentos, seja ele fazendo microserviços ou APIs externas, né? Com JavaScript, né? Node, Nest, React e Next, né? Também, agora tá difícil o tempo livre, mas tô tentando aprender sobre React Native para fazer aplicativos nativos, né?
utilizando o framework do React, né? E entendo, como eu disse antes, que, cara, para a tecnologia você vai ter que aprender o resto da vida, né? O pessoal fala que carreira técnica, ou de tecnologia no geral, a gente é igual médico, né? A gente estuda de tudo o tempo todo, porque a cada ano que passa é um framework novo, é novidade, só a Salesforce a gente fala que tem 3 atualizações no ano, né? Então a gente tem que é um aprendizado contínuo, né? Mas vamos ao que interessa, né? O que é Apex, né? O Apex é uma linguagem da Salesforce, né, gerenciada, inclusive mesmo dentro dos seus servidores, né, que tem o objetivo de customizar tudo que o padrão não atende. Quando eu digo tudo, entendendo que realmente chegamos após analisar a necessidade de negócio, analisar alguma demanda que chega à nossa implementação, a gente, putz, cara, não dá para fazer usando Flow, não dá para atender uma demanda, né, com algo padrão que a plataforma oferece, né? Então aí chega no Apex, né, para lidar com essa demanda ou com essa necessidade, né? A sintaxe é semelhante a Java, C Sharp, né? Ela é fortemente ligada com o banco de dados da Sales, entendendo que um objeto se assemelha a uma tabela num banco de dados tradicional, mas entendendo que é um objeto dentro da Salesforce, é que ele gerencia toda a questão de registro, acessos e ações de transações, que a gente chama de DML, né? O Apex pode ser utilizado, antigamente a gente tinha o Visual Force, né? Lá em meados de 2016, 2017 a gente ainda tinha algumas Visual Forces em produção, né? Então a gente podia utilizar ela em conjunto com o Apex para fazer ações customizadas, né? Tanto é que tem até um exemplo aí, que era o antigo Classic, né? O Chicão, acho que alguns de vocês chegaram a ver, ou parte de vocês nem sabem o que é o Salesforce Classic, né? Mas só exemplificando o poder, né, dessa funcionalidade, né? A gente pode realizar trabalhos em lote, a gente pode até mesmo dar acesso em nível de registro de maneira customizada quando dado uma necessidade específica, o mecanismo de compartilhamento de registros não pode ser atingido, né, como objetivo, então a gente pode customizar com Apex, ou seja, dá para fazer muita coisa com Apex, né? É muita coisa mesmo, gente. Então, entendendo, o Apex é altamente integrado com a plataforma Salesforce, como eu disse antes. Como ele é muito fortemente ligado ao banco de dados de Sales, né? Ele tem muitas funções que aceleram esse desenvolvimento, né? Porque, por exemplo, quando eu falei na minha apresentação que eu mexo com coisas externas com JavaScript, né? No servidor, no front-end, né? Configurar um banco de dados e etc. Ele demanda um certo trabalho. Já na Sales não, né? Tanto em nível de código quanto em nível de objeto que vocês devem ter criado, né? É muito fácil, você cria um campo, deleta um campo, muda o tipo de campo, tudo no UI, né? Na Sales, né, se não tiver uma dependência muito forte também, em nível de código, a gente consegue mudar as coisas, ou seja, é muito mais rápido, né? Tem 2 mecanismos de busca, né? O SOQL, que é semelhante ao SQL, mas focado em objetos aceios, né? E o SOCL, que é uma linguagem de busca, né? Que, baseado em termos e regras, você busca registros, né? Em um ou mais objetos, né? E retorna essa lista para você processar, né? Sintaxe de bloqueio, né? Você pode colocar um locking, né? Em registros se necessário, né? O que é muito bom para nível de segurança e integridade dos dados, né? Também é possível usar Apex para estender a API nativa da SEI, ou seja, ela sobre o REST, né? Um exemplo é quando um sistema externo precisa consumir a plataforma Salesforce e ele entende que, ao utilizar a API padrão, ele precisaria fazer 5 ou 6 chamadas para atingir o objetivo, estendendo com o código Apex é possível encapsular essas 6 ações em uma chamada só, né? Economizando chamadas dentro da Salesforce externamente,
né? E claro, melhorando performance e atingindo o objetivo de maneira mais enxuta, né? E até mesmo reduzindo a complexidade no sistema que está chamando o Salesforce, né? Visto que ele só vai precisar realizar uma chamada, né? Como ele é muito integrado à plataforma, como eu disse antes, né? Quando algum objeto é ligado a uma classe ou um campo é ligado a uma classe, ou seja, qualquer metadado que tem relação com o Apex, se, por exemplo, a gente tenta excluir esse metadado ou alterar esse metadado de alguma forma, ele não vai deixar você alterar enquanto essa dependência com a classe no qual ela está relacionada seja excluída. Entendeu? Ou seja, para manter a integridade também da compilação do código, né, e dos metadados relacionados. Tá? Ele é fácil de usar. Realmente, quem vem de Java, quem vem de C Sharp, tem uma curva de aprendizado maior quando é iniciado o aprendizado em Apex. Né? E o pessoal até olha e vê uma melhora de produtividade, porque, como eu disse antes, como ele é integrado, muito integrado com banco e afins, né, dentro da plataforma Salesforce, torna muito menos verboso a codificação do Apex, né, mais rápido a entrega de soluções. Né. Novamente, foco em dados, né, já expliquei isso anteriormente, né, não vou falar novamente. E ele é rigoroso, novamente, com questões de metadado e tipagem. Né. Tipagem, digo, ele tem tipos de dados, né, quando a gente fala de transação de informação dentro de uma execução de código. Por exemplo, ele tem texto, né, ele tem número, tem diversos tipos de números, desde números inteiros longos a inteiros normais, números com decimais, enfim. Além dessa tipagem, né, ele também verifica em tempo de compilação, ou seja, quando eu salvo um código ou realizo um deploy do meu código local para a plataforma da organização em si, ele realiza diversas verificações e caso dê qualquer erro, ele não deixa salvar e nem compilar o código. Tá? Às vezes acontece até de você alterar o código e conseguir salvá-lo, né? Mas se você tentar mover esse código de um ambiente para o outro ou realizar uma recompilação em nível de UI, você não vai conseguir porque você tem que corrigir, né, todos os erros que foram encontrados. Né? Novamente, aquela relação de metadados que eu falei anteriormente. Né? Falando do tipo de dados. Né? Diz também que ele guarda textos, né, informações numéricas, né, informações booleanas, true ou false, né, informações de data e hora, ou até mesmo só o tempo, ou seja, a hora e minuto, né, binários, né, em blob, geralmente o Salesforce utiliza isso em base 64, né, até deixei um exemplo, né, de como ficaria em código cada um dos tipos, né, só o binário que não faz sentido a gente colocar como exemplo, né, tipos complexos, né, SObjects, que nada mais é que são os registros de objetos da Salesforce, listas, mapas em conjuntos, né? E até mesmo classes que a gente define podem ser utilizados para transação de dados, né? Faltou só o object, sem ser o SObject, que eu esqueci de colocar, gente, peço desculpas, que ele é como se ele é um objeto genérico, né? Ele aceita geralmente qualquer valor, né? Dependendo do tipo. E o pessoal utiliza muito, apesar de que eu não gosto de usar dessa forma, né, para transformar uma informação em texto, em JSON, que a gente chama, né, falando de transacionar informações em JSON entre um sistema e outro, né, para esse objeto genérico, né, que a Salesforce provê. Né. São poucos, na minha opinião, são alguns casos de uso que eu faço esse tipo de uso do objeto, né, sem ser o SObject, mas depende aí, qualquer coisa a gente navega na documentação oficial para explicar como ele funciona. Né. Quando utilizar código? Né. Cenários comuns seriam processamento massivo de dados, regras de compartilhamento complexas que eu expliquei anteriormente, né. Para processar, transformar, assim, fazer um processamento em massa, às vezes, em objetos que possuem grandes quantidades de registros, né? Por exemplo, um objeto conta que tem 5 milhões
ou mais registros, né? Eu não vejo outro caminho a não ser ou você faz por fora ou utiliza dentro da plataforma utilizando o Apex, né? É forçar que algumas execuções sejam assíncronas, né? Aumentando alguns limites de governança. Também é um cenário que é possível utilizar o Apex, né? Gerenciar o acesso de registro de maneira customizada, como já falei anteriormente, né? Customizar um processo de aprovação, né? É possível sim, em nível de código, você, por exemplo, vamos supor que a gente consiga determinar ou atingir determinado critério, né? É possível com o Apex já aprovar ou reprovar um registro automaticamente, tá? Com Apex. E entre outros cenários, tá? E como eu disse no começo, quando o objetivo a ser atingido não pode ser feito com recursos padrões da plataforma, seja flow, regra de validação, entre outros, né? Por exemplo, hoje, né, na minha época não, há uns anos atrás não era possível, mas hoje é possível você levantar erros customizados em nível de flow. Sim, hoje é possível. Na minha época, há uns anos atrás era só com trigger, né? É quando a gente precisa verificar diversos objetos, né, para impedir que aquele registro seja salvo ou não, né? Ou inserido, né? Mas quando isso envolve mais de dois ou mais objetos, ainda assim é necessário avaliar que provavelmente é necessário utilizar a Apex para fazer essas validações, né? A lógica transicional em único registro que de fato o flow, se fosse utilizado, ou geraria essa imagem que eu falei do lado, né, que já era um flow gigantesco, mas que poderia com linhas de código resolver, né, e muito mais fácil de se manter, né. Processos de negócios complexos, né, automações que não é possível ser manipulados, né, e até mesmo personalizar operações de bancos de dados, né. Tem um exemplo em que, em nível de execução de um código, se envolve uma ação de banco, existem 20 passos, não me lembro agora, 20 passos que são executados para de fato o registro ser comitado, né? Em tempo de execução ele só fica salvo, né? Se por é muito raro isso ser utilizado, né? Mas se por alguma necessidade, né, isso você precisa adicionar save points ou realizar algo customizado em nível de execução no salvamento de um registro, né, numa operação de banco de dados, o Apex está aí para isso, né? Creio que seria impossível fazer via Flow hoje, quem sabe no futuro, né? Mas em resumo, né, o Apex é ideal para aplicativos, processamentos que requerem funcionalidades além dos recursos padrões aceitos. E graças a Deus a gente tem essa opção, né? Senão a gente ficaria muito engessado em prover soluções, né? Porém com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Visto que temos uma ferramenta poderosa, existem pontos a serem considerados e respeitados ao usar Apex nas nossas implementações, tá? É obrigatório ter testes unitários com Apex, né? É necessário, no mínimo, ter 75% das linhas cobertas pelo teste, né? Eu costumo dizer que um bom teste, né, não é só a cobertura de linhas, e sim os testes serem baseados em cenários, né? Se a gente construir testes unitários dessa maneira, com certeza a gente previne até problemas em ambientes produtivos, né? Porque a gente consegue até mesmo em tempo de teste corrigir a nossa classe principal, né? Para utilizar dos cenários que a gente imaginou, até mesmo cenários ruins, né? Campos vazios, informações vazias, né? Para a gente até mesmo corrigir o nosso código e tomar uma ação ou definir uma política de exceção, né? Então, testes, além de serem obrigatórios, é uma boa prática você escrever testes baseado em cenários e não apenas para cobertura de linhas, tá? Existem limites de governança a serem respeitados, costumo não só com o Apex, né? Até mesmo o Flow, né? Se o Flow for utilizado de maneira incorreta, ele atinge os limites de governança, tá? Porém, com o Apex ele tem alguns limites a mais, né? Comparados ao Flow, né? Então é legal a gente assim estudar todos os limites de governança, porque envolve plataforma, envolve execução de código, o flow, enfim, uma série de regras a serem respeitadas, né?
Como eu disse em slides anteriores, né, é possível você aumentar alguns desses limites quando você força com que o processamento seja assíncrono, né? Mas, no final das contas, tem limite e precisa ser respeitado, tá? Tem até um exemplo que eu deixei na tela aí, o Too Many Queries. Quem nunca tomou um susto com isso, né, um dia, com certeza, vai tomar, né? E quando qualquer limite é atingido na plataforma, a execução em si é cancelada totalmente. A gente não consegue nem tratar esse erro, ele para a execução por ali, tá? Então, estar o mais baixo possível em tempo de execução aos limites de governança é a melhor prática no final, tá? E por último, nós somos responsáveis pelo suporte e manutenção do código. É importante levantar esse ponto porque quando dá algum problema em produto, por exemplo, em Flow ou em um template de e-mail, ou seja, em coisas padrões que a Sales nos dá como solução, quando a gente tem um problema, porque pode acontecer, tudo bem, que o Salesforce é raro, mas pode acontecer, né? A gente abre um caso na Sales, né? E eles resolvem esse problema para a gente, né? Quando a gente customiza a plataforma com código, né? A gente precisa entender que nós somos os responsáveis por esse suporte e manutenção, e até mesmo melhorias, tá? Algumas atualizações até das Sales que ocorrem durante o ano não são refletidas nesse código que você faz. Então, isso tem que ser levado em conta também. Esses 3 pontos: suporte, alterações, manutenções e atualizações daquele código. Você se torna inteiramente responsável por aquilo, tá? Então é importante deixar isso em mente quando utilizarmos código, tá? Gente, agora eu vou pausar um pouco aqui só para ir para a nossa demonstração, tá? Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Então, basicamente, gente, vamos pensar no cenário em que eu preciso, né, exibir casos, né, de maneira customizada aqui dentro da plataforma, né? Por exemplo, Rafa, eu quero listar todos os casos, eu não quero usar, vamos supor, gente, tudo bem que o que tem de padrão já resolve, né? Mas vamos supor que ele quer de maneira bem customizada exibir casos que tem na Sales e casos que tem de uma origem externa, ou seja, via API, onde a fonte de dados é externa, né? Entendendo que esses dados externos a gente não tem uma especificação para utilizar como external services e é customizado, ou seja, o cliente ou vocês como clientes querem exibir isso de maneira customizada. Então, como a gente faria isso de maneira, digamos, rápida, né, e customizada, tá? É aí que entra o Apex na jogada, no sentido de eu irei construir aqui um caso de uso onde eu quero exibir essa classe Apex como uma ação dentro de um flow, tá? Porém, torná-la dinâmica. Rafael, dinâmica em que sentido? Eu quero que, baseado na classe que eu defini, ou um cenário que eu quiser, eu implemente uma classe, uma interface de classe, com onde ela retornará dados de maneira customizadas, porém com a regra que eu definir. Tá? Falou, Rafa, que legal, como é que você faria isso? Né? Então, aqui um exemplo de como você habilita uma classe para ela ser executada num flow, né? Tanto é que tem o input, o output, né? A ação que de fato será invocada, passando esses parâmetros, né? Aonde sempre, né? Eu tenho que receber um valor ou não, né? Porém, um retorno desse valor, mesmo que não retorne nada para o flow, né? A execução tem que ser completada com sucesso. No nosso cenário aqui, eu quero retornar uma lista de dados customizadas. Rafael, é possível? Sim, é possível você customizar uma estrutura de dados customizada para flows, enfim, outros recursos que possam usar esse recurso, né, que a gente chama de Apex Data Type. Tá? Então, o que a gente precisa para exibir isso? A gente só precisa que tenha uma classe, né, criada, né, e todos os atributos dessa classe tenham o Auto Enabled. Tanto é que é um recurso que a gente utiliza para Light Web Component, Auto Component, né, mas para deixar com que
esse tipo de dado customizado esteja disponível no Flow, a gente precisa colocar essa anotação. Por enquanto eu deixei um exemplo, tá? Mas a gente vai construir junto. O que a gente quer exibir, de fato, para a classe Apex, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro vamos só fazer um depara, né? Esse aqui é um exemplo de dados externos, tá? Onde eu vou consumir uma API para transformar isso. Transformar, na verdade, o que a gente chama de JSON, né? Que é a informação que vem de fora, para uma classe Apex, assim, dando mais liberdade e facilidade de manutenção para processar esses dados recebidos e exibi-los no Flow, tá? E claro, né, define o que de fato a gente vai mostrar no Flow. Tá? Por enquanto eu só coloquei assunto, tá? Eu acho que eu vou até copiar alguns desses aqui, tá? Só tirando esse aqui, claro, né? Porque essas vão ser as informações que eu quero exibir no fluxo para mim, tá? Rapidinho, só aqui. Certo? Então, beleza. Essas serão as informações que a gente vai jogar no Flow quando isso for processado, tá? Então, a gente vai ter assunto, quando que o caso foi criado, seja ele interno ou externo. A gente tem o nome, o veículo, status e o ID, né? Vou mudar aqui até para, sei lá, produto, né? Para deixar um pouco mais dinâmico, porque dentro da CES a gente tem produtos e externo a gente tem caso de uso para informações de veículos, né? Então, beleza. Com isso aqui definido, né? Agora a gente parte para implementar a interface, que esse é o exemplo aqui, né? O que é uma interface? A interface ela nada mais é que uma regra, né? No qual quando você implementa essa interface, você tem que implementar o método com o retorno do método, entendeu? Que pode ser vazio também, né? E os parâmetros que esse método precisa implementar, né? Rafa, por que isso? Você lembra que eu falei que a gente consegue instanciar dinamicamente uma classe? Entendeu? Um dos propósitos de você implementar uma interface é isso que eu falei, né? Você consegue dinamicamente implementar uma interface e executar o código em si. Aí a gente vai para exatamente essa parte, tá? Então a gente vai criar um exemplo, tá? De uma classe que a gente primeiramente vai pegar dados de dentro da Salesforce, ou seja, a gente vai literalmente fazer uma busca no objeto caso, né? E retornar e mapear de acordo com o Apex Data Type que foi criado anteriormente, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui get cases internal example, né? Vou implementar a interface que eu falei anteriormente, tá? Se eu tentar salvar, ele não vai deixar, né? Ele vai dar um problema. Por quê? Ele se lembra o que eu falei anteriormente de validações, enfim, que é altamente integrado, né, e rigoroso, né? Então, ou seja, ele está pedindo para que eu implemente o método execute, tá? Então é só literalmente copiar isso aqui, né? Obviamente a gente vai ajustar. Isso aqui, né? Onde a gente tem que retornar essa lista. Ok, então basicamente a gente vai conseguir salvar, né? E agora começa o jogo real, né? Alguém ia falar alguma coisa, gente? Não, né? Ok. Vou criar uma outra interface com o objetivo de pegar dados externos agora, tá? Literalmente, a gente copiar isso aqui, né? Para agilizar o processo. Porém, entende-se que a lógica será customizada, tá? É agora que a gente começa
a trabalhar de fato, né? Vamos começar com os casos de dentro da Salesforce, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Literalmente, iniciar um loop direto, né? Iniciar uma query dentro de um loop, dentro do for loop, né? Otimizando ainda assim, porque isso é uma boa prática para trabalhar em chunks, né? Quando a gente tem muitos registros, se a gente fizer essa query, ele otimiza em tempo de execução, né? Lembrando que o objetivo desse flow, ou desse ID de registro, é para trabalhar com conta, né? Vamos olhar rapidinho o que a gente precisa. Então, é assunto, deixa eu só pegar o Notepad aqui rapidinho. Assunto, created at, nome, produto, status e ID. Lembrando, gente, que são valores fictícios, tá? Isso pode ser feito, enfim, de acordo com a regra de negócio de vocês, tá? Então, o que a gente pode fazer? Automaticamente já... A gente fazendo um grupo aí. Ponto subject igual. Vou só deixar assim, gente. O que eu estou fazendo? Literalmente, navegando em todos os casos que estão relacionados à minha conta, né? E instanciando, né, o Apex Data Type, tá? Vocês vão entender o porquê disso no final, tá, gente? Rapidinho, tenta fazer o mais rápido possível aqui. ID. Ok. Vou até mudar o nome da variável para ficar mais fácil. Ok. Vou copiar o mesmo esquema disso aqui, porque a gente vai utilizar isso depois, tá? Mas por enquanto é só para salvar isso aqui. Ok, gente. Deu alguns errinhos aqui que eu estou tentando atribuir para o datetime. Tá? Eu vou mudar até o tipo disso, eu vou colocar como string para facilitar. Novamente, vocês estão vendo, em caso de qualquer falha na validação de todas as classes e metadados relacionados, ele aponta erro, né? Isso é muito bom. A gente não faz, isso evita a gente fazer cagadinhas em produção. Então, ok. Naturalmente, né? A gente tem o ID, o assunto do caso. Temos a data de criação. Temos o... Eu não sei se tem na estrutura ainda, mas vamos ver o produto. Eu não sei qual informação eu daria, o status do caso, né? Que agora a gente consegue mapear, né? Então, subject cs. Eu vou dar um ponto for. Esse aqui, gente, vou deixar um valor aleatório, tá? Esse aqui eu não sei o que colocar. O que tá dando erro aqui, gente? Status, ok. Ok, então a primeira classe a gente já terminou, tá? Ok, Rafa, como a gente vai utilizar esse cara?
Agora que o jogo começa a ficar legal, tá? A gente vai lá no Flow. Criar um novo Flow de tela mesmo, tá? Exemplo Flow. Ok. Só para conseguir salvar. Aí começa a ficar legal, gente. Se a gente buscar agora a ação que a gente criou em nível de Apex, a gente já habilita aqui ele como uma ação de Apex, né, com as suas informações e parâmetros, né. Então a gente pode nomear isso aqui, né. O ID do registro a gente pode até criar um novo recurso como variável para a gente receber o ID do registro de fora. Se, por exemplo, esse flow for chamado de uma ação ou até em nível em nível de registro, ou seja, em página de registro, ou seja, a gente consegue habilitar esse flow para isso, tá? E o nome da classe. É aí que fica legal, por quê? Como a gente instanciou a classe exemplo, é só colocar o nome dela aqui, né, que ela automaticamente vai entender na classe principal que o Flow está chamando qual classe a ser instanciada, tá? É legal a gente atribuir, né, o retorno dos dados a um novo recurso, tá? Agora vai ficar legal também. A gente consegue colocar o tipo de que a gente definiu como Apex Data Type aqui dentro do Flow. Ou seja, novamente, uma maneira customizada para gerenciar as informações, tá? Ó, aqui a gente tem o Apex Defined, né? O nosso caso é sim uma coleção, tá? A gente pode copiar a classe que a gente definiu como Apex Define, né? Utilizar ela aqui, né? E o Flow automaticamente vai entender que esse recurso, essa variável, ela também recebe uma coleção dos dados customizados que a gente definiu, tá? Então, ok, a gente tem metade do caminho pronto, tá? A ideia é utilizar um data table, tá? Para exibir esses dados, né? Porém, a gente tem um problema, né? A gente não consegue utilizar na coleção informações de Apex, tá? Mas vai ficar legal agora, porque a gente pode utilizar. Por enquanto eu vou deixar só esse aqui para conseguir salvar. Cadê? Casos internos, data table. Só esse aqui para a gente conseguir salvar, tá, gente? Mas vocês vão ver o que eu vou fazer, tá? A gente pode utilizar um outro elemento, que é o transform, que é literalmente, ele mapeia o que a gente gerou de dados em nível de Apex para um SObject comum. Casos, por exemplo, que é o nosso objetivo, né? Então a gente transformar, então a gente vai fazer isso agora. Transformar dados Apex. Então, source data, a gente pode colocar o que vem retornado dos casos internos, tanto é que, tá vendo, gente? Todos os atributos que a gente definiu aqui, eles estão refletidos automaticamente dentro do Flow, tá? E podemos colocar, né, transformar esses dados retornados do Apex, né, como uma lista de registros, né, do objeto caso. O que acontece? A gente consegue, então, exibir isso aqui, né? Então, deixa eu mapear com... Deixa eu ver aqui. Ele não vai conseguir mapear string, não é verdade. Esqueci desse detalhe. Deixa eu só ver se tem outra informação. Vou mapear com comments mesmo.
Não tem problema. O name, vamos colocar o contact. Eu tô sem ideia, gente, para colocar aqui. Vou colocar o supplied name. Colocar o produto. Deixa eu pensar aqui. Bom, o produto deixa o status e o assunto. Ok? Com isso a gente já tem mapeado certinho, tá? E a gente consegue agora, com os dados mapeados, exibir na tabela. Tá? Se a gente voltar lá, agora a gente consegue, com o transform, né, definir as linhas. O que eu tinha colocado lá, gente? Eu tinha colocado assunto, data de criação, foi como comments, mas a gente vai colocar data de criação. Peraí que eu vou correr aqui, gente, por causa do tempo. Status. E, por último, o ID. Só para exibir mesmo, tá, gente? Ok. Com isso, né, a gente tem o básico, né? Mostrar casos internos. Para exemplificar essa flexibilidade que o Ipex nos dá, tá? Vou tentar debugar esse cara rapidinho. Se não der nenhum erro, espero que não. Rafa, enquanto debuga aí, só para te balizar, a gente tem aí 45 minutos, tá? Ah, perfeito. Então acho que vai dar tempo sim. Aí, gente, funcionou de primeira, tá? Literalmente, a gente utilizou Apex e Flow para exibir casos internos, tá? Perfeito. Então o Flow está funcionando. Eu vou só tirar esse botão de final. Só para ficar mais legal. Salvei, vou ativar e vou colocar na tela de conta, tá? Vou deixar como padrão rapidinho. Ok, gente, no nosso caso funcionou, tá? Isso para casos internos. Agora a gente vai focar em dados externos, ok? Só pegar esse exemplo aqui rapidinho. Para a gente... Rapidinho, isso. Aí, gente, o que eu estou fazendo agora? Eu estou utilizando a mesma classe principal, que implementou uma interface para mostrar dados externos. Tá? Mesma lógica, né? Porém, a origem dos dados agora é via API. Tá? Deixa eu só lembrar. Acho que esse cara aqui, isso. Onde tem esse... Vou colocar string.
Deixa eu só ver o que tá errado. Opa. Agora foi. Deixa eu ver se vai agora. Agora foi. Então a gente tem o subject. A gente tem o nome, novamente eu vou deixar aleatório, tá? Para agilizar. Beleza, gente. Ao meu ver, terminamos, tá? O mesmo objetivo, mas agora com dados externos, tá? A gente vai finalizar construindo um flow para casos externos. O que a gente pode fazer é, para agilizar, a gente pode salvar como um novo flow, né? E adaptar de acordo com o cenário, né? Ou seja, com a nossa classe que a gente definiu como externo. Tá? Então, o que a gente faria é, a gente pega a nossa classe... Opa, tem que literalmente implementar a interface, senão vai funcionar. Ok. A gente está mudando o nome da classe, né? O transform é o mesmo. Só isso que é externo. Ok. A gente vai salvar, a gente vai dar uma testadinha novamente. Funcionou, gente. Agora com os dados de origem externa. Obviamente, gente, eu estou utilizando dados mocados via API, tá? Não são dados reais, mas é para mostrar para vocês que estamos pegando de forma externa, tá? Então ele funcionou certinho. A gente vai ativar. Vamos lá rapidinho na nossa tela novamente. Vamos mostrar casos externos. A gente vai passar o ID, salvar novamente. Espero que não dê nenhum erro, galera. Vamos ver. Acho que não salvou. Era só um instantinho. Ou ele demora para refletir um pouquinho. Mostrar casos externos. Isso. Agora foi. E é isso, gente. Ou seja, com a mesma classe, com dinamismo, dentro do Flow, a gente consegue exibir dados de origens diferentes, né, misturando recursos padrões, que é o Flow da Sales, né, com recursos customizados, que é com código. Tá bom, gente? Então, de demonstração era isso. Tá? A gente vai entrar para a sessão de dúvidas. Aí a gente vai responder e tal, né? Mas o objetivo foi esse, gente, mostrar o poder, né, da customização, obviamente, lembrando, gente, de forma responsável, entendendo que a gente torna responsável também em suporte, manutenção e melhoria desse código, tá? E é isso, gente, de demonstração, ok? Agora a gente vai para as perguntas e respostas, galera. Legal, muito bom, Rafa. Obrigado.
show de bola. Eu acho que o que você comentou aí no final, né, foi bem importante, porque ao contrário, né, a gente falou disso um pouco mais cedo, né, eu e você. Ao contrário de que muitos pensam que é assim, é funcional, é código, funcional versus código, você mostrou um caso de uso dos 2 juntos, trabalhando em Uhum. conjunto. Então, para vocês verem como a plataforma ela é muito integrada, né, e ela funciona dessa forma, né, com parametrização e customização ali juntas, né. Então isso foi muito legal. Esse é um exemplo clássico aí de customização. Por exemplo, hoje em dia, quem atuar, né, em projetos de atendimento vai ouvir falar de Reclame Aqui, né. Então o exemplo Uhum. externo ali que o Rafa está trazendo, poderia ser caso do Reclame Aqui, por exemplo, da empresa, Sim. né, junto com os casos internos que são abertos no Salesforce. Né, quem trabalha em serviços financeiros aí tem casos do Bacen, caso de outros N canais, né, que poderiam ser buscados dessa forma. Então, muito bacana, excelente exemplo, viu, Rafa? Obrigado. Show de bola. Aí, E se quiserem o código exemplo, tá? Vou tentar, aí o Chicão, sei lá, a gente vê um meio de compartilhar isso aí, né? uhum, Aí eu baixo o metadado, subo um zip com um package aí, para vocês terem como exemplo, né? Até mesmo tentar entender o que foi feito, né? Porque eu fui rapidinho para a gente ganhar uhum, tempo, né? É por isso que eu estou sugerindo de compartilhar se boa. vocês quiserem, tá? Não, vai ser bem útil e aí eu mando pro pessoal por e-mail, tá? E aí o pessoal pode ir acompanhando, né, o vídeo, a gravação aqui da sessão, mais o código para ir revendo. Antes de iniciar as dúvidas, eu vou pular na frente, vou fazer a minha primeira. Eh, Você deu uma demonstração de um código, visando a criação de uma funcionalidade. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente, porque o Apex também pode ser usado para automação, certo? Que é o uso de trigger. Comentar um pouco pra gente o uso de trigger em automação, ou às vezes um job esquedulado, sabe, agendado ali para rodar uma vez por dia. Se você puder comentar um pouco sobre esse tipo também de Apex, por favor, Rafa. Claro, claro. Falando de trigger, né? Roda em cima de Apex sim, tem a sintaxe até igual, porém com particularidades, né? Ele não é uma classe, ele é uma trigger, ou seja, um gatilho. Ele é disparado em certas condições que você define, tá? Por exemplo, né? A gente pode usar, inclusive, por exemplo, não, antes, um bom ponto, né? A gente consegue implementar alguns frameworks em trigger que são um conjunto de classes que são utilizadas dentro do trigger, né? Mas o objetivo é literalmente trabalhar as fases em que o registro ele é executado, né? Quando a gente fala de fases, a gente tem cinco fases, né? A gente tem inserção, a atualização, né? E ambas delas a gente tem o antes de inserir e o depois de inserir um registro, né? A mesma coisa para atualização, né? A gente tem o delete, né? E o undelete, ou seja, em todas essas 6 fases, né? Obviamente de acordo com a ação de banco, é possível você definir ações e validações quando um registro há uma ação de banco de dados relacionada a um registro, tá? Isso é um primeiro exemplo, Chicão, de utilizar Apex em trigger, né? Lembrando que trigger é Apex no final, mas ele é um, digamos, ele não é uma classe, e sim um gatilho a ser, né, utilizado para diversas ações e gerenciamentos, tá? Tem outros exemplos também, né, que são modelos assíncronos, né? O que é modelo assíncrono? Eu mostrei no PPT que você, por algum motivo, precisa com que um processo ele rode de forma assíncrona. Um exemplo clássico, é quando eu preciso chamar um endpoint, ou seja, uma chamada externa no Apex, né, via trigger quando um registro é modificado. Né? Você tem que forçar com que aquele processamento seja assíncrono. Por quê? A Salesforce, por ela ter uma arquitetura multi-tenant, ela não deixa com que a sua conexão de banco de dados, entendendo que uma transação começa e ela finaliza,
né? Ela não permite com que você segure a conexão com o banco de dados, né? Dependendo de um fator que é um tempo de resposta externo no qual a plataforma não controla, ok? Por isso que ele força que esse processamento seja assíncrono, tá? Esse é o cenário mais comum, né, de utilizar com trigger, né? Outros cenários, né, a gente consegue implementar a interface de agendamento da Sales em classe para dinamicamente agendar um trabalho, né, ou seja, executar alguma coisa naquele agendamento que é feito, né? A gente pode enfileirar trabalhos, né? Uma das vantagens de você usar um processamento assíncrono, como eu disse antes, é que alguns limites eles são aumentados. Por exemplo, a quantidade de queries que você pode fazer na execução, o tamanho da memória em heap, CPU, alguns desses limites, eu não vou lembrar todos, claro, eles são aumentados, né? Então você pode criar uma interface, a gente chama de enfileirar, né, enfileiramento, né, para processar o que você quiser com essa interface, a gente chama de queuable, né? E por último, em batch, né? Por quê? Por que utilizar batch? Né? Quando você precisa processar mais do que 10 mil registros, seja por qualquer motivo, falando de execução síncrona, não é possível você processar, ou seja, atuar em mais de 10 mil registros, né? Porque tem um limite específico na quantidade de registros no qual você pode atuar em execução síncrona, ou seja, em real time, tá? Então a gente usa o batch para processar milhões ou até mesmo mais do que 10 mil registros, tá? No qual ele roda em lotes, né? No qual a gente determina o tamanho do lote, enfim, a classe é totalmente configurável para executar processos onde a gente precisa fazer de alguma forma o processamento de milhões de registros, né? Então, acho que é esse que eu ia falar sobre o processamento assíncrono, Apex, Triggers, enfim, né? Legal. Leiam a documentação, gente. A documentação vai deixar tudo isso explicado, né? Falando de, assim, dos meus 9 anos de Salesforce, o que eu mais utilizei, né? Batch, Queuable, né? E o agendamento, né? A gente costuma usar um conjunto de metadados com a classe agendada para gerar essa manutenção, esse dinamismo no que e quando, né, agendar, tá? Tem o outro método que é o Future, tá? Eu particularmente não gosto dele, mas ele é semelhante ao Queuable. A diferença é que você não enfileira o trabalho, né? Ele fica isolado numa thread, assim como os demais, né? Porém, em nível de método, você coloca uma anotação em cima do método e ele se torna assíncrono, tá? É isso, Chicão. Boa, obrigado, Rafa. Tem uma dúvida aqui no chat, aí depois a gente abre para quem quiser perguntar, tá? Pode abrir o microfone e perguntar. É porque tá bem alinhado com essa dúvida da Trigger, né? Poderia explicar sobre handler, helper, diferenças de quando usar? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui nessa org. Talvez não, né? Deixa eu ver. Não tem exemplo nessa org, mas falando no nível de trigger, né? No contexto geral, o handler ele manipula e direciona para onde a execução vai, né? E o helper geralmente é o cara que processa o que lhe foi direcionado, tá? Falando no contexto de trigger, né? A gente tem a trigger, né? Que geralmente tem um framework. A maioria dos frameworks tem esse conceito de handler e helper, né? O handler nada mais é que ele vai pegar a instância do qual o registro se encontra, se ele é antes ou depois da inserção ou atualização do registro, né? Direcionar para o método helper, né? E o método helper vai, né, que é o auxiliador, ele vai processar de fato o que lhe foi direcionado em nível dos dados que a trigger gera, né? Uhum. Então, Michael, esse é um exemplo mais, digamos, simples, né? Não só para trigger, mas pensando num clean arc, né, de como implementar isso, né, na Sales, ok? Boa. Da Sales depende, né, porque às vezes você não precisa, por ela ser simples, você às vezes não precisa implementar algo tão robusto para um negócio tão simples, é literalmente matar uma mosca com uma 12. Você não Uhum. precisa disso da maioria das vezes. Agora, se você entende, ou seja, o arquiteto ou o tech lead entende, que geralmente isso acontece em projetos de plataforma ou que exigem muita customização. Aí sim faz sentido você aplicar um clean arc,
aplicar os design patterns de factory, strategy e afins, né, para ter uma maior manutenção, maior facilidade de manutenção e reutilização do código. Tá? Novamente, depende do contexto do projeto, depende da complexidade, da quantidade de código a ser utilizado, entendeu? É como eu disse, às vezes não faz sentido você utilizar, né, fazer toda uma arquitetura para utilizar, sei lá, um caso de uso, entendeu? Não faz sentido. Boa. Agora, quem quiser perguntar, fica à vontade, só abre o microfone. Vamos aproveitar a presença do Rafa e a disponibilidade para tirar as nossas dúvidas sobre Apex. Pegar alguma dica, ou dica, nem que seja dica de estudo ou dica técnica, fiquem à vontade. O Lu, ele comentou aí, ele colocou 2 trilhas boas, tá? Eu recomendo, se vocês têm facilidade com inglês, mesmo que seja de entendimento ao menos, é o curso do Manish Chaudhary. Na Udemy, deve estar baratinho, tipo R$25, né? Tem um curso de Apex e um curso de LWC, que na minha opinião é muito bom, porque ele sai do contexto de Trailhead, como eu disse antes, Trailhead é muito bom para dar uma base. Só que ele, além das Superbeds, ele não tem muito conteúdo, né? Esse curso do Manish, tanto de LWC quanto de Apex, é, assim, na minha opinião, um dos melhores para você aprofundar com casos de uso prático mesmo, tá? Todo esse conceito de Apex e afins. Também recomendo a leitura da Bíblia Apex, que geralmente não, realmente ela é gigantesca, né, em questão de conteúdo, tá? Pelo menos a introdução e fundamento, tá? Tem muita coisa legal lá, inclusive até exemplos de código para você executar no bloco anônimo para entender o conceito, tá? Mas falando de estudos, acho que eu recomendo isso. O Apex para dar uma base, documentação do Apex para você entender fundamentos e tudo que ela tem, de conteúdo. Tem muita coisa que às vezes você customiza que na verdade tem pronto, tá? Principalmente a questão dos tipos de dados, ou seja, tem classes para string, tem métodos, tem classe e métodos para listas, né? Tem muita coisa que dá para você utilizar de maneira padrão, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Sem você precisar customizar, tá? Por isso que assim, usem a documentação oficial muito, assim, usem, porque evita muita coisa de você fazer customizado, você refazer uma coisa que já existe, entendeu? E a documentação é muito boa, tá, gente? Muito boa mesmo. Tem até exemplos, né? Tipo Abbreviate, o que acontece, né, quando você faz, enfim, é assim, maravilhoso, tá? Usem e abusem da documentação. E por último, a plataforma Udemy com o curso do Manish, tá? Acho que o Pedro colocou aí o curso. Muito bom, tá? Boa. Vamos lá, vamos ver. Quando deixa bem completo, ele inicia do bar. Legal. Comentários sobre o curso. Vamos lá, gente. Quem tem dúvida? Alguém tem dúvida? Queira perguntar? Dúvida do exemplo? Dúvida de Apex? Com relação a Cloud Test, porque só acredito em Apex, mas não em Flow. Assim, é coisa da plataforma, viu, Matheus? Porém, é uma excelente prática você testar flows também. Por quê? Um exemplo clássico de projeto, né? A gente constrói uma classe, ela faz uma ação. Aí, no decorrer do projeto, né, alguém, um funcional que seja, né, ou alguém que não está alinhado, cria um flow que muda um valor em tempo de execução, no qual a classe que está utilizando o objeto que foi modificado usa, né? Vai quebrar a classe de teste, né? Ou vai, sei lá, não, vai fazer com que o teste ele seja até mascarado, né? Aí chega em produção, sobe o flow e essa classe começa a quebrar as coisas e ninguém sabe o porquê, né? Então, sim, não é obrigatório, mas é uma boa prática, sim, testar flows também, Matheus. Coisa da plataforma, não tem o que a gente fazer. É a mesma coisa do LWC, né? O LWC tem testes unitários, mas raramente é usado. Hoje até tem como, né, criar já os testes do Flow, mas criar usando, né, o mesmo
conceito das classes é bacana porque, como você falou, você evita que quebre, né, transação, principalmente para flows que são executados baseado em evento, né, quando a gente está falando de Uhum. trigger e tudo mais, né? E novamente, uma classe de teste bem escrita, você não quebra a produção, com certeza, você não quebra. Exato, não quebra mesmo. É segurança para quem está fazendo mesmo, né? Uhum. Vocês não queiram pegar uma produção parada, gente, dependendo da indústria. A não ser que queira É comer umas complicado. pizzas à noite e virar uma noitezinha trampando, né? Não, isso gera, assim, tem empresas que dão multa, gente, é um negócio muito sério, né? Muito Verdade. sério mesmo. Multas milionárias, tá? Deixa eu ver. Tem mais de customização, ela aumenta a complexidade. Deixa eu pensar numa resposta, Lipe. Vamos lá. É que assim, as boas práticas continuam em ambos. Tudo bem que o LWC, como ele roda em nível do browser, né? É uma coisa totalmente diferente, né? É JavaScript. Eu espero que logo mais tenhamos ao menos TypeScript, né? Mas você pode misturar, cara. O mesmo exemplo que eu dei aqui do Flow, né? Nada impede de eu fazer um LWC para diminuir essa customização, tá? E utilizar esse LWC dentro do Flow. Isso é um exemplo que a gente consegue misturar as coisas, tá? E diminuir a complexidade. Por quê? Você concorda comigo que, assim, se a gente entende que o que é esperado de solução é um passo a passo, ou seja, é um fluxo guiado para o usuário, não é melhor você utilizar o flow e a estrutura dele ao invés de customizar todo o passo a passo dentro de um Lightning Web Component? Eu acho melhor você fazer via flow, entendeu? Porque às vezes, dentro do flow, algumas telas vão ter componentes e outras não. Mas, porém, você está dentro do contexto de flow que facilita a manutenção e a velocidade de entrega. Entendeu? Então, sim, LWC tanto Apex dá para utilizar dentro do flow, né? E utilizando dentro do flow, obviamente, entendendo que é uma ação de fluxo guiado, ou seja, o usuário precisa ser guiado para as ações que ele precisa realizar, né? Usar os dois em conjunto, novamente, diminui a complexidade e agiliza a entrega. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Felipe. Bom, acredito que sim. É. Pessoal, se quiserem abrir o microfone para perguntar também não tem problema, tá? Sim. Tá todo mundo com o microfone habilitado aí. Só abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Tenha à vontade aí. Fazer igual leilão, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Todo mundo entendeu, então. Olha lá, ó, tô vendo que o Enzo tá com o microfone desbloqueado, hein? Ele quer perguntar. Enzo tá aí, Enzo? Opa, tava no mudo aqui. Muito bom aí a nossa palestra aí, Rafael, parabéns. Você poderia mostrar ali pra gente como é que ficou a sua callout ali? Acho que passamos Claro. rápido ali. E muito interessante também, a gente vai utilizando o Apex e às vezes a gente morre burro, né? Mas eu não sabia que melhorava o desempenho se a gente faz a query direto lá dentro do for, né? Eu Sim. sempre costumo usar uma DAO, né, para poder fazer as consultas e tudo mais, né? Até quando tem muitos campos. Mas interessante também utilizar direto o SQL no for. Sim. Eu só não lembro qual contexto que melhora, tá? Mas ele literalmente, quando você faz isso, ele é como se fosse assim, é como se ele loteasse os registros. Vamos supor que tem 600 casos, né? Cadê o cenário, gente? Peraí. 600 casos dentro desse cara. Ele quebra a execução de 200 em 200, otimizando a memória. Entendeu? Acho que a memória é o CPU, eu não lembro agora. Tá? Mas fazer a query direto no for, sim, tem essa melhoria. Show. O callout Obrigado, lá. Senna. Melhor ripsize. Isso. Mas vamos lá, volta o callout. Ripsize memória. Perfeito. Ah, Ripsize, boa. Gente, coloquei diretão para agilizar, tá? Mas a boa prática é você colocar numa credencial nomeada
ou metadado, dependendo do cenário, tá? Mas é basicamente, né, uma classe. Eu prefiro separar como se fosse uma instância de objeto, porque ultimamente estou vendo muitas vantagens, né? Primeiro, porque você deixa o método pequeno. Segundo, porque como você define um atributo privado dentro da própria classe, ou dependendo se você for estender ela ou não, né, você consegue reutilizar esse atributo na classe como um todo. Quando, por exemplo, você tem um método estático, você fica limitado ao contexto daquele método. Obviamente, se tiver um atributo fora que ele é, sei lá, ele pega de algum lugar, ok, né? Você consegue até utilizar, né? Mas falando de orientação a objeto, o mínimo disso você consegue quebrar em vários métodos, melhorar a manutenção, né? E reutilizar os atributos entre os métodos em nível, sei lá, quando você executar isso em algum lugar. Entendeu? Boa. Top. Aí o Felipe respondeu, eu perguntei isso porque Aí eu passei por um tem projeto onde muitas coisas foram refeitas, principalmente as células principais, tudo com LWC e extremamente função absurda. Muitos bugs e coisas já existiam no default, porém gerou muita dor de cabeça. Sim, é o que eu disse anteriormente, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. A gente se torna responsável quando a gente customiza, e esses são os riscos mesmo que você listou, Felipe. Realmente, geralmente, dependendo da senioridade do time, vai gerar sim muitos problemas. Muitos problemas. Verdade. Tem uma dúvida aqui do Luiz, Rafa. Qual a diferença com um exemplo de preferir uma classe com um método estático e não estático? Quais são as suas vantagens de precisar instanciar uma classe para acessar seu método e etc. Seria só para poder acessar ou alterar os atributos de um objeto particular? Eu acho que eu acabei explicando, né, mostrando a classe aqui, Sim. né? Novamente, depende. Né? Eu geralmente utilizo método estático para classes controller da LWC. É requerido, na verdade, o método ter anotação enabled, ela ser estática, né? É coisa da plataforma, né? Mas geralmente utiliza-se estáticos para métodos utilitários, ou seja, métodos de rápido acesso, né? Onde você isola e reutiliza de maneira fácil, ok? Mas claro, não é para utilizar para tudo, né? Tem que achar o meio termo entre, como se fala, utilizar o PO normal, né? Sem ser estático, um método igual esse que eu mostrei, com um método estático, né? Um exemplo, né? Se a gente fosse fazer um método estático agora, né? A gente literalmente colocaria todo o conteúdo em um método só, que seria o execute callout. Ok, é mais rápido, a entrega é mais rápida. Só que a manutenção disso fica ruim. Entendeu? Geralmente, quando é um método estático, você vai colocando outros métodos estáticos que sejam privados dentro da mesma classe para melhorar um pouco, né? A visualização. Mas é aquilo, ele fica limitado àquele contexto da classe. Entendeu? Aí começa a ficar uma bagunça. Né? Em resumo, utilizar método estático para quando a plataforma requerir, né? Porque tem alguns cenários que ela obriga com que o método seja estático, né? E se não for para isso, utilizar para utils, né? Ou coisas bem básicas que possam ser reutilizadas sem a necessidade de uma instância de objeto, que foi o exemplo aqui do callout. Boa. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, que queira perguntar, né? Se quiser perguntar, aproveita o Rafa aí, senão a gente vai iniciar a brincadeira aí para questão dos vouchers. Então, esperar mais um minutinho, ver se alguém tem mais alguma dúvida. Vamos lá, gente, não vamos terminar o dia com a dúvida, não. Podem perguntar. Bom, beleza. Então é isso, Rafa. De novo, obrigado pelo seu tempo, pela aula aí que você fez hoje conosco. Muito bom exemplo. Obrigado por ter tirado as dúvidas também de todos. Espero que
Todos que tinham dúvida aí, pô, né, tenha perguntado e enfim, tá terminando a sessão sem esses pontos aí em abertos, né. Mas também, se depois surgir alguma dúvida, eles podem me acionar, que aí eu converso com o Rafa, a gente tenta responder, tá. Utiliza até a comunidade, né? Acho que tem a comunidade, tem um fórum, Isso. não tem? Tem um fórum lá que pode perguntar também e a gente, corre atrás para ir respondendo, tá bom? Perfeito. Então, eu vou iniciar aqui então a brincadeira. A brincadeira vai ser um mentímetro, a gente tem 56 participantes, né, é importante que lá no mentímetro, né, eu vou colocar aqui tem um QR Code, então vou esperar que vocês entrem, e aí a gente inicia, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí a gente já inicia. Deixa eu ver aqui. Hum, só um segundinho, deixa eu pôr essa daqui pro lado. E a tela certinha, present. Legal, eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês me avisam quando vocês estiverem vendo. Vai ter um QR Code, você pode entrar usando o QR Code, ou vocês podem entrar também, digitando pelo site, tem um número ali que vocês podem entrar e colocar, tá? Vou deixar um tempinho aqui pra gente poder ir conectando, tá? Vocês estão vendo, né, a tela com o QR Code? Legal. Aí não esqueçam, né, que da nossa regrinha ali, para ganhar o voucher tem que seguir a comunidade ali, então tem os links fixados, né, da comunidade de São Paulo do Distrito Federal aqui no chat, tá, geralmente fica ali no topo do chat, então não esqueçam de dar um join, né, e seguir essas comunidades. Vamos ver aqui, de seguir. O próximo slide, acho que eu consigo ver todo mundo que está entrando, ó. 41. Se alguém não pegou aí o QR Code, só avisar que a gente volta. Então basta ler ali o QR Code com a câmera do celular, que consegue entrar e fazer parte da brincadeira, tá? Quarenta e quatro pessoas, vamos esperar mais um pouquinho, só para ver se mais alguém entra, ou se alguém coloca no chat alguma coisa. Isso porque nós temos 55 pessoas ainda na nossa sessão, então acredito que tem algumas pessoas ainda que estão entrando. 44, 45, aí ó, 46. Vamos ver, senão a gente já inicia, hein. 47 e 46, alguém caiu aí. Aí, voltou. Será que tem alguém com dificuldade, com problema? Senão a gente inicia.
até para a gente ficar dentro do nosso time box. Então eu acho que eu vou iniciar, tá? 46, vamos ver, 45. 2 pessoas saíram, vamos ver se volta. E a gente inicia. Tem que responder as perguntas? Sim, vão ter perguntas para ser respondidas. Vamos lá. Então, lembrando, né, essa brincadeira aqui, ela vai ter perguntas e para cada pergunta 3 respostas. Ganha quem responder as perguntas corretas e no menor tempo. Então você tem que responder a pergunta com a resposta correta e o mais rápido que você puder, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar, tá? Cada pergunta vai ter 30 segundos de tempo para responder, tá bom? Então vamos iniciar. Tá aparecendo a pergunta para vocês? Pra mim não apareceu. Não? Deixa eu ver aqui. Ué. Já tá na questão 2 aí, Chicão. Acho que você vai ter que voltar. Eu vou ter que voltar Volta ali no Previous Slide ali. aqui, Volta mais um. aqui. Agora espera. Vamos ver se vai aparecer. Peraí. Enter to start quiz. É. Então vai. Agora sim, hein? Vamos lá. Olhando no celular aí, gente. Dois, um. Acabou o nosso tempo. 43 pessoas acertaram. Uma errou. Vamos ver como que fica aí o nosso leaderboard. BT em primeiro. Kevin Raup em segundo. Flávio Lima Mello em terceiro. E aí segue o jogo. Muito bem. Vamos para as próximas. 45. Vamos lá. Pô, mas pergunta boa, hein, Chicão? Pergunta boa, pô. Falei pra você que não tinha. Eu avisei que o Rafael jogava duro nas perguntas aí, velho. Boa. 38 pessoas acertaram. Trigger, né? Qual a diferença entre Trigger e a classe Apex? Trigger reage a eventos, classe organiza a lógica. E 5 pessoas erraram. Vamos ver como fica o nosso quadro aí de líderes. Opa, teve uma mudança aí, hein? Flávio ultrapassou o BT. Quem é esse BT aí? Que curiosa. O BT vai se pronunciar aí. Vamos lá. Vamos para a próxima. 43. Vamos lá. O que é um governor limit em Apex? Tempo máximo para execução de testes automatizados.
Licença que permite utilizar mais recursos Apex. Limite que evita o uso excessivo de recursos da nuvem. Todo mundo já foi. 39 pessoas acertaram. Governor Limit são limites que evita aí o uso excessivo de recursos da nuvem. O Rafa explicou ali, né, que Salesforce tem arquitetura multi-tenant, ou seja, cada cliente, cada instância é um apartamento do prédio. Então, você acaba não morando no apartamento do vizinho, você mora dentro do seu limite. Esse é o Governor Limit da plataforma. Vamos lá para o próximo. Ah, não, vamos ver quem é verdade, leaderboard. Vamos ver como fica. Olha só. E o BT sumiu. Só que ele falou que queria saber quem era o BT sumiu. E o Kevin. Pô, o BT não precisava fugir, não. Podia acertar. Olha o João Pedro ali no terceiro lugar aí, ó. João Pedro. Ele Olha o não vai ter Danilo baixa, não, hein? já querendo chegar perto de novo ali, ó, o Danilo. Ô, Danilo, pode Aí. não. E Não o tem Flávio voucher segurando a ponta. remanescente, não. E o Flávio se segurando na ponta ali. Vamos pro próximo. Mais duas perguntas, hein? Essa e mais uma. Vamos lá. Todo mundo preparado, hein? Para que serve uma lista? List em Apex. Armazenar vários registros do mesmo tipo, como contas. Guardar um único registro de qualquer tipo de dado. Criar relatórios com dados de múltiplos objetos. Todo mundo votou, a galera tá rápida. 40 pessoas acertaram. Armazenar vários registros do mesmo tipo, como contas. Muito bem. Vamos ver como fica, se o Flávio ainda se mantém na ponta ali. Ainda tá lá. Flávio, Kevin, João, Daniel, Jefferson, 5 primeiros. Agora a última pergunta, hein? Agora é a hora de ser rápido e certeiro, galera. Vamos lá. Todo mundo preparado, né? Vamos nessa. Quando usar uma trigger Apex? Quando devo usar uma trigger Apex? Para criar telas personalizadas, para automatizar ações em eventos de banco de dados, para gerar relatórios com filtros e agrupamentos. Pô, a galera foi rápida, né? Assim. Eita. 41 pessoas acertaram, muito bem. Será que o Flávio ganhou, hein, Flávio? Vamos descobrir, hein? Ó, Flávio, só falando aqui que você tem Vamos que lá. seguir as duas comunidades. Se você não segue, você tem 30 segundos para isso. É isso. Vamos lá. Vou virar aqui, hein? E agora? Ixi, Maria, o Kevin passou na última curva. Como assim? Muito Semana bem, Kevin. passada já tinha ganho um, agora ganhou outro já. Tá bom demais, que Ah, parabéns. o Kevin. Nada foi voucher do iFood, essa daqui é melhor, né? Ah, é. O Kevin virou ali na última curva, na curva na reta dos box. Passou. Parabéns, Kevin. Parabéns aí, Flávio também. Todo mundo foi super bem. Todo mundo, né, muita gente aí com pontuação alta. Muito legal. Agora, deixa eu fazer aqui a conferência do Kevin. Né, Kevin? Lembrando que para ganhar aí o voucher, né, a gente tem aquela regrinha da comunidades, né, das comunidades ali.
Então, deixa eu olhar aqui. Legal. Aqui ele tá. Aqui também. Então, legal. Parabéns, Kevin. Você ganhou aí o voucher. Eu vou te mandar aqui uma mensagem no privado. Deixa eu te caçar aqui o Kevin. Se você puder enviar para mim, Kevin, por favor. Eu vou dar um oi aí para você. Tem um íconezinho DM embaixo perto de chat, DM, Q&A e tal. Ah, achei aqui. Se você puder me devolver ali o seu e-mail pessoal, por favor. Beleza. Ou o seu e-mail do Trailhead, enfim. Que aí eu. Legal, eu vou solicitar o voucher e eu te encaminho, tá bom? Valeu, obrigadão Deixa eu aí pela pegar. atenção. Gente, Não consegui participar de toda a reunião hoje, teve uns imprevistos, entrei uns 30 minutinhos atrasado, mas tava top demais o papo. legal, Bem profundo, assim, bastante conceito, bem muito valioso. Top legal, demais. bacana. Depois eu vou pegar lá no YouTube os 30 minutinhos que eu perdi. Isso, boa, legal. Faça isso que vai valer a pena. De novo, gente, gostaria de agradecer aí a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da sessão. Agradecer o Rafa, Kenny, o Edmar, pelo apoio, o Rafael aí pela disposição e pela aula de hoje. Daqui 2 semanas, no meio do próximo mês, teremos mais uma sessão de orientação à carreira. E a sessão específica do mês que vem é sobre DevOps Center. Então vai ser uma apresentação exclusiva sobre DevOps Center da Salesforce. Para quem não conhece, é a ferramenta de DevOps grátis da Salesforce. Então nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre ela. Então se inscrevam ali na comunidade, participem, que vai ser bem bacana. E é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bom descanso para todos aí. Um abraço. Eu, pessoal, até mais. Tchau, pessoal.